A Williams se livrou da última colocação da tabela da Fórmula 1, mas ainda está longe de pontuar com regularidade. E esse é o primeiro passo que ela precisa dar para voltar a ser uma equipe vencedora. É que ao longo dos anos, sua capacidade técnica e suas instalações ficaram muito atrás da concorrência. O chefe da equipe, James Vowles, diz que 20 anos de subinvestimento é a razão de estarmos onde estamos. É por isso que, apesar de ter sido comprada pela Dorilton Capital em 2020, a recuperação vai demorar muito, mesmo que essa reconstrução já tenha começado há algum tempo. Qual é a situação atual da Williams? Quais são seus pontos fracos em relação aos concorrentes e por que o teto de gastos impede sua reaceleração? A Williams só marcou pontos em 2 corridas em 2023. A primeira, quando Alex Albon foi 10º no Bahrein. Depois de um jejum de 6 etapas, ele foi 7º no Canadá. Com esses resultados, a Williams é a penúltima do campeonato, à frente apenas da AlphaTauri. Essa reação foi consequência da introdução de um vasto pacote de atualizações, com mudanças no assoalho, tampa do motor, carenagens laterais, suspensão traseira e laterais da asa traseira. Esse pacote reverteu a tendência da Williams de ser eliminada no Q1. No Canadá, Albon foi o primeiro no Q2 porque colocou pneus slick quando a pista ainda estava começando a secar, e com isso foi o 9º no grid. Ele só fez uma troca de pneus durante um período de safety car e conseguiu se manter à frente de carros mais velozes, garantindo seu melhor resultado na Williams. Após a corrida, Vowles comentou que à medida em que as corridas aconteceram e nossos adversários atualizaram seus carros, nós ficamos para trás. Essas atualizações nos recolocaram em posição de ganhar alguns pontos e melhorar no campeonato, mas só se fizermos um bom trabalho. Essa atualização é a maior que a Williams vai fazer nessa temporada, mas ela espera trazer uma complementação para o Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone. O novo pacote aumentou a downforce, mas como Montreal não é uma pista de alta pressão aerodinâmica e é o tipo de circuito onde a Williams andou bem no passado recente, não dá para tirar conclusões. Mas o desempenho foi como se esperava. O melhor é que, mesmo sendo um fim de semana fraco, o Grande Prêmio da Espanha mostrou progresso. Barcelona é um dos circuitos que mais exige da parte aerodinâmica, e a pouca downforce da Williams causava muita desvantagem. Em 2022, o melhor tempo da Williams foi quase 3,6% abaixo da volta mais rápida, mas nesse ano esse déficit caiu para 2,478%. Se a Williams tivesse levado suas atualizações para Barcelona, a desvantagem seria bem menor. A sequência de corridas que começa nesse fim de semana na Áustria vai dar uma visão mais precisa da eficiência dessas atualizações. Vowles acredita que nas próximas pistas eles vão poder avaliar melhor o ganho de performance. A partir de agora, a Williams pode, pelo menos, voltar a figurar com mais frequência no Q2 e entrar na luta por pontos, mesmo que a repetição do 7º lugar no Canadá pareça pouco provável. A chegada de Vowles à Williams, vindo da Mercedes, corrigiu os rumos da equipe, mesmo que ainda falte muita coisa. O cargo de diretor técnico está vago desde a saída de François Xavier de Maison. David Warner ocupa essa posição como interino. E ainda é preciso escolher um chefe de aerodinâmica que substitua David Wether. Vowles afirma que essas escolhas serão feitas sem pressa, mas espera-se que elas não demorem muito. A Dorilton investiu pesado na equipe, liquidou as dívidas e financiou a revisão e a renovação das instalações. Mas não é um problema de solução rápida. Em um podcast recente da Sky Sport Formula 1, Vowles admitiu que ficou surpreso ao ver que o atraso se estende a vários setores. Se por um lado ele elogiou certos aspectos, como a qualidade do equipamento da oficina mecânica, ele criticou a inexistência de um planejamento de recursos empresariais que acompanhe a evolução do design das peças e possibilite alcançar a eficiência máxima. Para Vowles, esse sistema é básico, e no Canadá ele citou o vai e vem de e-mails para tentar descobrir onde está uma determinada peça, quando se poderia simplesmente acessar um sistema digital. Um carro de Fórmula 1 tem nada menos de 17 mil peças. Com um e-mail para localizar cada uma delas, fica bem fácil perder o rumo.
Quem tem boa memória vai se lembrar que esse problema já esteve em evidência antes. No começo da catastrófica temporada da Williams em 2019, o carro não ficou pronto para a pré-temporada e a culpa foi colocada exatamente na falta de um sistema de planejamento. Na ocasião, Claire Williams, que era a chefe interina da equipe, afirmou que o planejamento deixava a desejar. Ela se referia exatamente ao mesmo problema que Volos citou. A diferença é que ela disse que tudo estava resolvido. Por que não se solucionou esse problema definitivamente? Bem, depois de identificá-lo, foi feito algum progresso, mas na ocasião a Williams não tinha verba para fazer tudo o que era necessário. É preciso lembrar que a equipe já não tinha crédito e estava sendo forçada a se pôr à venda, e acabou vendida a preços baixos. Segundo Volos, o aplicativo para criar esse planejamento custa dezenas de milhões de dólares. É o que se chama armadilha da pobreza. Investir pesado para solucionar o problema a longo prazo é sempre mais barato, mas quando não se tem o fluxo de caixa necessário, o jeito é fazer isso aos poucos, o que é muito mais caro e mais sofrido. Ainda no Canadá, The Race perguntou a Dave Robson, chefe de performance veicular da Williams, sobre esse problema. Ele respondeu que desde aquela época a Williams já tinha consciência da falta de planejamento, mas não tinha os recursos necessários para corrigi-lo. Hoje, a Williams tem verba para enfrentar esses problemas, mas além disso exigir muito tempo, há um outro obstáculo que Volos vem pressionando para que os legisladores da Fórmula 1 resolvam. Quando se fala de teto de gasto da Fórmula 1, normalmente nos referimos ao que se chama de OPEX, que quer dizer despesas operacionais. O limite básico é de 135 milhões de dólares, mas existem verbas adicionais que acrescentam 10 milhões a esse limite. Essa é toda a verba que se pode gastar em projetos, desenvolvimento e despesas de pista. Mas existe uma parte menos conhecida chamada CAPEX, que significa gastos de capital. Ela engloba todas as despesas de aquisição, manutenção e aprimoramento dos ativos fixos. Volos vem fazendo lobby para que as regras do CAPEX sejam mudadas. Elas são diferentes do teto de gastos porque são medidas ao longo de 4 anos. Segundo Volos, é um gasto de 36 milhões dividido em 4 anos. Ele argumenta que uma equipe em recuperação, como a Williams, precisa investir mais do que isso na infraestrutura para alcançar as equipes que investiram pesadamente no passado. Esse total inclui itens dispendiosos como o sistema de planejamentos que tanta falta faz. Volos afirma que a Williams precisa gastar centenas de milhões de dólares para alcançar as equipes maiores. Como ele resume, é um déficit bem grande. Há precedente de relaxamento do CAPEX. Um exemplo é a facilitação para se investir nos caríssimos túneis de vento, do tipo que McLaren e Aston Martin construíram. As outras equipes estão abertas a esse relaxamento, mesmo que haja uma certa cautela para não se voltar aos tempos das despesas sem limite. Resumindo, Volos classifica a soma que a Williams precisa investir na sua infraestrutura como assustadoramente grande. Ressalte-se que esse total não inclui localização nem instalações, que não estão incluídas no teto de gastos, mas inclui diversas máquinas, simuladores, aplicativos e instalações para fabricar peças sem as quais uma equipe de Fórmula 1 não funciona. E ainda tem muito mais do que isso na lista de Volos. Se Volos vai ou não conseguir um relaxamento das regras do CAPEX, e há boas chances de que algumas concessões venham a ser feitas, só mostra como é longo o caminho que a Williams tem pela frente. Ela pode ter um carro que é, em média, só 1,7% mais lento do que os melhores, o que significa uma diferença de 1 segundo e 4 décimos em uma volta de 1 minuto e 20. Mas ele representa a soma de todos esses problemas. O progresso da Williams é claro, mas ela precisa reverter um atraso de 20 anos. Vai demorar um bom tempo até ela chegar ao mesmo nível das equipes de ponta da Fórmula 1.